Continuamos tratando de assuntos internacionais. Afinal, o Serviço Secreto de Israel declarou ter frustrado um plano do Irã para assassinar turistas israelenses em Istambul, na Turquia. E justamente sobre esse incidente, nós recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan News o cientista político André Laist, a quem eu agradeço muito pela participação mais uma vez. André, já emendo minha pergunta. Qual seria o interesse do Irã em cometer esse tipo de atentado, hein? Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, vingança. O Irã está tentando desesperadamente se vingar do que ele diz ser atentados israelenses em solo iraniano, matando cientistas que são responsáveis aí pelo programa nuclear iraniano dentro do Irã e também por aqueles militares que desenvolvem armas de destruição em massa, como, por exemplo, mísseis intercontinentais balísticos, ou aqueles mesmos são responsáveis pela transferência de armas para grupos terroristas na Síria e no Líbano, entre eles o Hezbollah ou o Hamas na faixa de Gaza. Somente nesse ano, mais de 8 iranianos foram assassinados misteriosamente dentro do Irã e o Irã acusa o Serviço Secreto de Israel de estar por trás desses assassinatos. Contudo, então, eles estão tentando fazer um tipo de vingança contra Israel. Como eles não conseguem atingir militares israelenses, eles partem para turistas israelenses em solo turco e não só a Turquia. Outros países também conseguiram sabotar no passado atentados iranianos contra civis israelenses, incluindo Peru, Bolívia, Colômbia e Tailândia. Agora, é importante destacar também, André, que o governo iraniano negou que esse plano tenha existido e diz que Israel tenta sim sabotar as relações do Irã com a Turquia. Qual é a base para essa acusação? Essa acusação, na verdade, não existe. O Império Otomano e o Império Persa lutaram longas guerras, porém a última foi há 200 anos atrás. Eles mantêm relações cordiais, eventualmente competem por domínio no Oriente Médio. O Irã é um país xiita, a Turquia é um país sunita, ambos não são países árabes. Agora, dizer que Israel está tentando sabotar as relações não procede, até porque o próprio chefe da inteligência iraniana foi ontem encaminhado para um outro cargo, ou seja, alguma coisa de errado aconteceu, ele não conseguiu cumprir duas premissas básicas, proteger os iranianos em solo iraniano e também conseguir lograr ganhos fazendo esses atentados na Turquia. A gente muda um pouco de assunto, vamos falar da política interna de Israel, já que o país caminha para a 5ª eleição nacional em 3 anos. André, conta pra gente, qual é a causa dessa instabilidade no governo de Israel, hein? Não existe nenhum bloco no parlamento israelense que consegue juntar 61 cadeiras. Na verdade, a tentativa feita o ano passado pelo então líder da oposição, Yair Lapid, com o atual primeiro-ministro Naftali Bennett, foi juntar 8 partidos que pensam bastante diferentes uns dos outros. Estamos falando de direita, esquerda, inclusive um partido árabe, que juntos conseguiram juntar 61. Aí teve uma desistência, depois mais outra, aí virou um governo de minoria. E estava chegando perto para aprovar uma regulamentação muito importante que controla aí a presença militar israelense na Cisjordânia e realmente o governo iria cair. E na hora que o governo cai, entra um governo de transição. É a 5ª eleição em 3 anos e meio. Isso se dá por vários motivos. O sistema parlamentarista, o mínimo de 3,25% que fazem com que vários partidos pequenos entrem no parlamento, por exemplo, na Inglaterra é 7,5%, 8%. Então, se você aumenta o mínimo de porcentagem necessária de votos válidos para subir um partido no governo, no parlamento, no caso, você aumenta a estabilidade, mas você diminui a representatividade. Israel tem um número de 3,25%, isso faz com que mais de 15 partidos entrem dentro do parlamento. E é muito difícil fazer uma coalizão. E também, por último, tem a rejeição ao ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Existe um bloco que é contra ele voltar a ser primeiro-ministro e existe aquele bloco que quer que ele volte a ser primeiro-ministro. E este bloco, justamente, está bastante dividido. Pois é, quero tratar justamente dessa figura que foi o líder de Israel por muitos anos, o ex-premier Benjamin Netanyahu, investigado por corrupção, que volta à disputa pelo governo. Eu acho que eu já vi esse filme em outro país, hein? Quais são exatamente as acusações contra ele? Queria seu palpite. Ele tem alguma chance de voltar ao poder? Então, ele lidera as pesquisas. 35 cadeiras, 35, 36, dependendo das pesquisas, contra 20 ou 21 cadeiras
do segundo colocado, que é o próximo primeiro-ministro, que é o Yair Lapid, atual ministro das Relações Exteriores. Qual é a questão aqui? Não se elege uma pessoa em Israel, se elege partidos. O líder do maior partido tende a ser escolhido pelo presidente do país a formar uma coalizão depois das eleições. Foi exatamente essa função, foi essa missão que Netanyahu não conseguiu cumprir diversas vezes após as últimas 4 eleições. Por isso que, então, conseguiu se formar um governo sem ser ele o primeiro-ministro. Agora, as acusações que ele está respondendo estão correndo em paralelo ao trâmite de entrada de agora novas eleições e, de acordo com a lei israelense atual, ele pode concorrer. Alguns parlamentares dizem que não é justo trocar as regras do jogo no meio do jogo. Enfim, a política israelense é muito dinâmica, muitos dizem que ela é muito dinâmica, porém é melhor esse sistema democrático do que as ditaduras do Oriente Médio. Perfeito, as informações dos bastidores da política em Israel com o nosso comentarista e analista André Leist, a quem eu agradeço demais pela participação. André, até a próxima. Até a próxima, abraço a todos.